E olha, gente, continue em observação os 2 bebês do Distrito Federal intoxicados após consumirem a fórmula infantil de marcas produzidas pela Nestlé. As crianças, que têm cerca de 1 ano, apresentaram vômitos persistentes e também diarreia. O consumo foi suspenso imediatamente e, segundo a Secretaria de Saúde da capital federal, os pacientes evoluem bem. Uma nota oficial, a Nestlé Brasil reforça que está recolhendo de forma voluntária e preventivamente alguns lotes que estão contaminados. E sobre esse assunto eu converso com o Dr. Renato Kfouri, pediatra, infectologista, sócio fundador da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor, muito obrigado por conversar conosco de um assunto tão importante. Bom dia. Bom dia, Cássio. Prazer sempre estar com vocês e aqui os telespectadores da Band News. Doutor, eu gostaria de ouvir do senhor, quais são os principais sintomas, como a gente viu ali algumas famílias e os bebês relataram também essa questão da diarreia, do desconforto estomacal e também os riscos do consumo desses produtos contaminados. Olha, Cássio, é importante destacar que nós estamos falando de um evento extremamente raro, né? Nós não, mesmo que o encontro dessa bactéria, esse bacilo que pode eventualmente causar cólicas, diarreias em algumas latas, alguns lotes dessas marcas. Aliás, não foi só aqui no Brasil, são já 25 países, o distribuidor de parte dessa fórmula é o mesmo. Ele pode eventualmente trazer algum risco, em termos de intoxicação alimentar, mas é um risco muito baixo. Basta ver os milhões de latas que são distribuídas aí e o reporte de um ou outro caso esporádico, ou seja, é muito pequena a chance de desenvolver quadros, especialmente quadros graves. Mas eles podem acontecer. E nem sempre é fácil diferenciar, já que a diarreia, o vômito, as cólicas abdominais são sintomas e sinais muito frequentes na pediatria. Então, toda criança que tem uma cólica, uma febre, um vômito, se olhar, obviamente, se está consumindo esse tipo de leite, até para dar uma dica ali para o pediatra que está acompanhando nessa investigação. Mas a palavra é muito mais tranquilizadora. Esses quadros, em geral, dessas intoxicações não são graves, a maioria das vezes são autolimitados, resolvem espontaneamente, mas eu acho que todo cuidado aí é importante. Quem está utilizando uma desses lotes, dessas marcas, precisa, obviamente, recolher e interromper esse uso. Doutor, eu gostaria de ouvir do senhor também, qual seria a principal orientação? É suspender o consumo imediato dessa fórmula infantil, até mesmo para entender qual o diagnóstico ali, mais fiel dessas reações, nos bebês? O que podemos dizer assim, os pediatras orientam neste primeiro momento em que pais e mães, inclusive alguns de primeira viagem, se sentem muito inseguros e com medo, do que aconteça com as crianças? Perfeito, eu acho que, Léo, a primeira informação que eu acho importante, Cássio, é que quando acontece uma intoxicação, ela acontece horas depois da ingestão. 6 horas, 8 horas, até 12 horas no máximo. Ou seja, eu consumi essa fórmula ontem, antes de ontem, o mês passado, não há risco nenhum mais para essa criança que, por acaso, ingeriu fórmulas desses lotes contaminados. Então, essa é uma primeira informação importante. Segunda, quem está consumindo essas fórmulas da Nestlé elencadas aí na lista do fabricante, deve checar o número do lote, que está lá no fundo da lata, deve observar. Se tem em casa esses lotes, latas desses lotes que estão sendo recolhidos, não é para utilizar mais. Então, daqui para frente, ninguém deve mais utilizar essas latas desses lotes aí que foram recolhidos. Se, obviamente, tem outro lote que não é aquele, uso normal. Não há problema nenhum em continuar usando essa mesma marca de outro lote que não foi esse que foi detectado aí pelo fabricante. E, obviamente, quem está utilizando outra marca deve continuar fazendo uso sem nenhum problema. E, claro, usou o lote desses que são condenados, que foram recolhidos, fica atento a esses sintomas nos próximos 24 horas, que é o tempo aí máximo que pode ter algum sintoma. Parou de interromper o uso, não está mais usando, passou 24 horas, não tem risco nenhum mais. Então, volto a insistir, é tranquilizadora a palavra, não precisamos ter alarme aqui, é uma precaução que partiu do próprio fabricante de recolher essas latas. Existem alguns raros casos de surtos descritos por essa bactéria ali na Ásia, na Tailândia, nas Filipinas, aqui mesmo no Brasil, especialmente na região sul, ele já aconteceu na última década com uma certa frequência,
mas, em geral, são esses surtos que podem acontecer muito mais relacionados a alimentos, a restaurantes, a hotéis, a navios, do que a fórmulas infantis. Surtos desses, quadros graves relacionados à ingestão de fórmula láctea, olha, eu desconheço e a gente não tem muita experiência com esse tipo de transmissão desse agente. De qualquer forma, é só ter precaução e trocar essa fórmula ou interromper o consumo desses lotes aí que foram já registrados e recolhidos pela Anvisa. Doutor, é importante também, né, em caso, né, de intoxicação, pelo menos de uma suspeita, né, os próprios pais irem para o hospital, imediatamente procurar um atendimento médico, mas também levar a foto ou essa fórmula junto. Isso pode, de certa forma, ajudar no diagnóstico? Não é um caso de urgência, viu, Cássio? Não precisa sair correndo para um pronto-socorro, tá com uma criança que está com diarreia, novamente, os critérios para visitar serviços de emergência para hospitalização são os mesmos. Se a criança está bem, a criança não está com febre, não está vomitando demais, não está desidratada, não há nenhuma urgência. Entre em contato com o pediatra da criança, conversa, olha, está com quadro, consumiu essa fórmula, não há nenhuma conduta diferente a ser feita, isso é importante destacar. Então, o fato de você, por acaso, ter um filho que está com quadro de diarreia, de vômitos, e consumiu essa lata, isso não é uma emergência médica. Não há necessidade de sair correndo para pronto-socorro. Observe os sinais, obviamente, de hidratação, de febre alta. Busque um médico, marque com o seu pediatra uma urgência. Se não estiver bem, claro, como qualquer diarreia, como qualquer criança que não esteja bem, deve levar ao serviço de emergência, mas nada diferente do que a gente normalmente faz com as crianças, eventualmente, que estão com um pouco de vômito, cólica ou diarreia, apresentando algum desses sintomas. Perfeito, doutor. Muito obrigado pela sua participação, pelas informações, pela sua entrevista. É sempre bom te ouvir para a gente aprender um pouquinho, ainda mais quando acontece um caso, como o senhor disse, né? Algo que, claro, não é inédito, mas é algo também que chama bastante atenção. Obrigado mais uma vez, uma boa quarta-feira. Eu que agradeço, uma boa semana para todos. Um grande abraço, Cássio.